Olá, bom dia. Olá, bom dia. Terça-feira, 30 de setembro. Este é o Visual, um programa acessível da TV Brasil. Participe do Visual através do nosso Facebook. O nosso endereço é facebook.com/Visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. O voto é obrigatório para os brasileiros acima de 18 anos e facultativo para analfabetos, jovens entre 16 e 18 anos e idosos com mais de 70. Mas há também situações em que as pessoas não podem comparecer às urnas. Nesse caso, é preciso justificar a ausência. Quem não vai votar porque está fora da cidade onde registrou o título, precisa levar o requerimento de justificativa de ausência a uma sessão eleitoral no dia 5 de outubro. Esse formulário também pode ser adquirido nos cartórios eleitorais, postos de atendimento ao eleitor e no site do TSE. Quem não entregar a justificativa no dia da votação deve apresentar o requerimento até 60 dias após o pleito em qualquer cartório eleitoral. Mas é preciso também entregar um documento que comprove o motivo da ausência na votação. Pode ser um atestado médico ou, para os que viajaram para o exterior, os comprovantes da passagem e o passaporte. Se perder os 2 turnos, é preciso justificar as 2 ausências separadamente. Quem estiver no exterior durante o período da justificativa deve entregar o requerimento no consulado ou missão diplomática brasileira no país onde estiver. Quem não justificar, paga multa de até R$ 35. Mas o pior é ficar com pendências na Justiça Eleitoral. Enquanto ele não pagar essa multa, ele continua com aquele turno em aberto. Então ele aí já está incorrendo em algumas implicações da vida civil, que seria, por exemplo, emissão de passaporte. Ele não vai conseguir emitir passaporte, nem renovar, ele não vai poder tomar posse em cargo público. O eleitor que quiser ficar aqui com a Justiça Eleitoral, ele não tem grandes dificuldades, não. O Visual mostra agora uma grande história de sucesso através do esporte, hein? Cláudia, é o paulista Davi Albino, que saiu das ruas para se tornar um dos maiores nomes do Brasil na luta greco-romana. Davi Albino, 28 anos, pratica a modalidade desde os 12. A história de vida dele mostra que as quedas típicas da luta são quase nada perto do que ele já passou. Eu tomava conta de carro do lado do Centro Olímpico, que é um centro de treinamento que tem em São Paulo. E por acaso eu tomava conta de carro do meu treinador, o professor Joanilson Rodrigues, e ele me fez um convite para estar indo conhecer o centro de treinamento, que lá pegava várias crianças e começavam a treinar desde novos para vários esportes, judô, lutas. Mas o que será que passava pela cabeça do professor Joanilson ao chamar aquele jovem morador de rua para se arriscar no esporte? Via o Davi na pracinha de Moema, vendendo talão de Zona Azul, um garoto super forte, mas com uma tendência muito errada. Partiu meu coração, eu apontei para ele e falei, olha, ali, no fim daquela rua, tem um lugar que você pode treinar. Eu vou te oferecer lanche, vou te oferecer passe, O lanche é o grande chamariz para os garotos, E o Davi tem grande envergadura, É muito forte e do ponto de vista físico, ele tem todas as características físicas de um grande campeão. E foi isso mesmo que o Davi se tornou. Campeão brasileiro na luta greco-romana na categoria 96 quilos. Tricampeão sul-americano. Quem diria que tudo isso se deve à fome, não de vitórias, mas à fome de quem não tinha o que comer mesmo. Antigamente o esporte não era tão conhecido no Brasil, a luta olímpica, então não tinha muita coisa. E como eu ficava na rua o dia inteiro, para eu não ficar na rua o dia inteiro, eu treinava e lá sempre tinha um lanchinho. E o professor sempre me dava um pouco a mais, para eu levar para meus irmãos, para minha família. Eu nunca pensei em ser atleta, não. Eu ia mais por causa dos lanches que davam lá. Graças ao esporte, Davi conseguiu melhorar de vida. Hoje faz parte da seleção brasileira de luta olímpica. Compete pela Marinha, se tornou sargento e mora no Rio de Janeiro. Pôde até comprar uma casa para a família. Viajei o mundo inteiro, conheci vários países da Europa, do próprio continente, conheci o Brasil inteiro. Isso tudo graças ao esporte, graças a uma pessoa que me mostrou um caminho para eu seguir um caminho do esporte. E graças ao esporte hoje eu tenho tudo que eu tenho na minha vida
por causa da luta. Essa porta de entrada do Davi para o esporte foi um prato de comida. Hoje ele se alimenta de sonhos. O meu sonho é ganhar uma medalha nas Olimpíadas. Isso eu estou mais focado do que nunca e eu vejo que eu tenho condições de estar buscando uma medalha, de estar me classificando para as Olimpíadas. O meu prato de comida hoje é uma medalha. A vaga em Londres 2012 escapou por pouco. Eu cheguei próximo de obter o resultado, tanto que eu perdi na semifinal por 1 ponto. Para 2016, o número de vagas a que o Brasil terá direito na luta greco-romana ainda não está definido. Mas isso não importa para o Davi. A vontade de aproveitar essa chance de ouro é imensa de qualquer maneira. Eu estou trabalhando para eu conquistar a vaga com o meu suor, com o meu esforço, eu mesmo buscar minha própria classificação. Mãe, pai, irmão e primo. Você vai conhecer agora a história de atletas que superaram tragédias pessoais e têm novos sonhos graças ao tênis de mesa paralímpico, como a Kátia, Cláudia. Pois é, Jonatas, ela era titular da seleção brasileira sub-17 de futebol feminino e hoje tem a meta de disputar as Paralimpíadas como mesa tenista. Kátia tem 23 anos e ficou tetraplégica depois de sofrer um acidente de carro em 2007. Na época, ela integrava a seleção brasileira sub-17 de futebol feminino. Depois de 6 anos longe dos esportes, no ano passado ela conheceu o tênis de mesa e descobriu uma nova paixão. O sonho da Kátia é defender a seleção brasileira nas Paralimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro. Por isso, a dedicação dela é grande. Há cerca de 1 mês, deixou a cidade de Cerqueira César para morar em Bauru e treinar todos os dias na Associação Nova Era. Foi meio difícil, mas eu falei, se eu quiser realizar meu sonho, eu tenho que ir e dedicar 100%, entendeu? Infelizmente eu não consegui realizar no futebol e Deus me deu a oportunidade de realizar no tênis de mesa. Se Deus quiser, eu vou realizar. E o tênis de mesa tem trazido mais do que a realização de um sonho para a Kátia. Tem contribuído no dia a dia dela. O tênis de mesa ajuda muito, principalmente parte de equilíbrio da gente, entendeu? Que a gente tem muita falta de abdômen, essas coisas. O que eu melhorei, quase 100%. Jorge é o preparador físico da associação. É ele quem adapta os treinos às necessidades de cada um dos cadeirantes que frequentam o local. Eu distribuo durante a semana alguns treinamentos, alguns dias um pouco mais pesados, alguns dias um pouco mais tranquilos, exercícios de alongamento, exercícios de fortalecimento de abdômen, fortalecimento de dorsal, e aí eles conseguem ter uma mobilidade cada vez melhor. Não só para jogar tênis de mesa, mas a funcionalidade do atleta vai melhorando com o decorrer desses treinamentos. Melhora que começa a ser sentida também pelo Valdir. Ele ficou paraplégico aos 21 anos, depois de um acidente de moto. Como sempre gostou de praticar atividades físicas, hoje, aos 34, ele faz natação e decidiu conhecer o tênis de mesa. Para todo mundo, a prática de esportes é muito bom para a saúde, para você não ficar sedentário também, ainda mais para a gente que nem eu que sofri um acidente e fiquei cadeirante, isso melhora bastante o seu dia a dia, respiração, mobilidade, controle de tronco e a saúde, né? Melhora muito. Para ele, a vida dos cadeirantes poderia ser bem melhor se outras opções fossem oferecidas na cidade. Você vê hoje quem pratica o esporte aqui na cidade são poucos deficientes. E seria importante mais espaço como esse, até em outros esportes. A Associação de Tênis de Mesa foi inaugurada em janeiro do ano passado. Apesar de um dos focos ser a preparação de atletas de alto rendimento, todos aqui trabalham para tornar o esporte cada vez mais democrático.
Os cadeirantes têm aula junto com os atletas de base da associação, uma forma de promover o convívio entre pessoas com e sem deficiência. Hoje participam do projeto 3 cadeirantes, mas não é por falta de vagas. Pelo contrário, de acordo com o presidente da associação, não há limite de vagas e todos os cadeirantes que se interessarem podem participar. Quanto mais melhor, né? Independente da procura, a gente vai dar um jeito de dividir os horários. A gente quer que o pessoal venha para que assim a gente tenha uma quantidade boa e comece a ter preocupação de como que a gente vai conseguir dividir, né, e dar qualidade para eles nos treinamentos, né? Então não tem limite de vaga, a gente vai dar um jeito de atender todo mundo, seja os cadeirantes, seja os portadores de deficiência, que são andantes, e também as pessoas portadoras de deficiência intelectual também. Para o Cláudio, mais do que incentivar a prática do esporte e os benefícios que ele traz, trabalhar com os cadeirantes acaba sendo uma realização pessoal. A gente vê que a força de vontade, a superação é mais importante do que tudo, né? Então a gente aprende mais com ele do que eles com a gente, pode ter certeza. Então, assim, questão pessoal é muito gratificante, né? A gente vai dormir com a consciência tranquila e que a gente está ajudando uma pessoa a praticar uma modalidade, ter uma qualidade de vida melhor, se incluir na sociedade, que é o nosso objetivo também, como professor e educador. E nada como quem vive diariamente essa experiência para dar a dimensão da importância desse trabalho. A gente não pode desistir, porque graças a Deus deu outra oportunidade para a gente viver. Sim, lógico, com outro jeito. Mas se você tem vontade e quer, acho que, só depende da gente. Eu acho que se a pessoa tem vontade e quiser vir, a gente está aqui. Portas abertas, o que precisar. E o Visual termina aqui. O nosso próximo encontro é amanhã, às 8 da manhã. Muito obrigada pela companhia. Tchau. Bom dia.